e tendo em conta esta nova situação, este novo quadro, este novo Parlamento que nós vamos ter e em que os dois partidos que estiveram 4 anos no governo não têm maioria absoluta, independentemente de serem governo ou oposição, nós não confundimos, portanto o interlocutor negocial para nós não passa a ser a Assembleia da República, como é evidente, será sempre o governo, seja ele qual for e com quem for, mas obviamente que passamos a ter aqui, digamos, um espaço que é diferente do anterior, ou seja, anteriormente nós, em muitos momentos, não havendo negociação na Assembleia da República, com o Governo, recorríamos à Assembleia da República, eram até aprovadas recomendações pelo Parlamento dirigidas ao Ministério, mas pura e simplesmente não eram acatadas. Portanto, o Ministério não queria saber. Estou-me a lembrar de posições tão simples como agora temos falado do ensino superior, o alargamento do período transitório para as pessoas que não têm doutoramento. Os 3 partidos que hoje têm maioria na Assembleia da República, por exemplo, são favoráveis a esse alargamento. Os 2 partidos que estão no governo não eram. Ora, hoje, pensamos nós e temos essa expectativa, havendo uma petição sobre o alargamento do período transitório, que foi ainda apresentado na legislatura anterior, mas ainda não foi a plenário e vai a plenário agora nesta legislatura, é natural que com a nova composição da Assembleia o governo tenha mesmo de alargar o período transitório. Porque os 3 partidos que são favoráveis a esse alargamento, têm hoje maioria na Assembleia e, tanto quanto sei, não mudaram de opinião só por causa disso. Portanto, sendo assim, pensamos, e só para dar aqui um exemplo, poderia dar outros exemplos, não é? Sei lá, por exemplo, a questão da municipalização. Sabemos que, tirando o PS e PSD, os outros partidos não são, de facto, favoráveis nem à municipalização, nos casos, e em outros, onde podem admitir alguns procedimentos neste quadro de municipalização, não são favoráveis ao modelo que atualmente temos. E, portanto, se os 3 partidos que hoje são maioritários na Assembleia da República não se revêem neste modelo, pelo menos, e este será o denominador comum de municipalização, é de esperar que uma proposta, que é a primeira que nós temos nas 12 medidas que vamos apresentar imediatamente aos partidos, que é suspender o processo de municipalização, tem condições para ser aprovada, uma vez que, pelo menos este processo, não diríamos, sabemos que nisso converge a maioria. Então, o que é que decidimos fazer? De imediato, aliás foi feito ontem, um pedido de reunião urgente às direções partidárias. Portanto, dirigimos a todas as direções partidárias um pedido de reunião, precisamente para apresentar estas 12 medidas que nós consideramos imediatas. Depois, logo que estejam instalados, pedidos de reunião a todos os grupos parlamentares. E aqui, num momento muito importante, portanto, admitindo que a instalação se dê no final de outubro, imediatamente, com certeza, os partidos vão ter de começar a trabalhar no Orçamento do Estado para 2016 e há matérias que poderão ter incidência nesse orçamento e, portanto, nós queremos ter influência também naquilo que a educação respeita na elaboração do orçamento. Obviamente, pedir uma reunião ao Ministério quando tomar posse, não sabemos quem é que vai ser o próximo Ministro, nem a próxima equipa, apenas sabemos quem é que não poderá ser ou quem não deverá ser e quem com certeza não vai ser, e nesse aspecto, se calhar, os seus jornalistas já saberão mais que nós, mas, portanto, é isso. E trabalhar com os professores. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos arrancar imediatamente para as escolas, a partir da próxima semana, com reuniões em todas as escolas do país, com os professores, que depois será um processo de trabalho com os colegas, de debate, discussão, de auscultação também, de mobilização, que culminará com um Conselho Nacional da FENPROF, o seu órgão máximo em congressos, que no dia 7 de novembro irá aqui definir a sua, toda a estratégia de negociação, já aí conhecendo-se o Governo, sabendo quem é o Ministro, com certeza, para os próximos meses, ou pelo menos para este ano letivo. De imediato, e às direções partidárias, como disse, temos aqui estas 12 medidas, que são as 12 medidas que nós consideramos que podem ser imediatamente tomadas. Ou seja, não carecem de negociar outros procedimentos. Por exemplo, há quem até tenha assim uma dúvida, que diz assim, então, mas está aí suspender o processo de municipalização, então, mas a FENPROF não é a favor de um modelo que não é municipalização, de descentralização, mas que não é isto que hoje existe, somos sim. Mas temos consciência que o Governo, quando tomar posse, no dia seguinte não pode ter um modelo novo, porque isso exige negociação. Mas pode fazer uma coisa, se tomar posse, que é suspender o que existe. Suspender o que existe e depois vamos discutir o que é que deve existir em alternativa. Por exemplo, há quem nos diga, então, mas o FENPROF tem aí tornar transparente, dar transparência, publicar listas sobre as BCEs, as Bolsas de Contratação de Escola. Então, mas a FENPROF não é a favor de um concurso único de professores?
Somos sim. Somos a favor de um concurso único, nacional, com listas em que os professores são ordenados pela sua graduação profissional e, nisso, é uma posição que sempre defendemos. Agora, o problema é que neste momento há mais de 3.000 professores colocados por estas bolsas. E o problema é que desses 3.000 professores ninguém sabe onde eles estão e quem foram. E o problema é que há muitos professores que pretendem se conhecer para eventualmente, se foram penalizados ou se foram prejudicados, se foram ultrapassados, poderem reclamar ou apresentar recurso hierárquico dessas ilegalidades e ninguém conhece lista nenhuma para saber quem é que foi colocado onde. O ano passado, a própria Direção-Geral, quinzenalmente, comprometeu-se e fê-lo, às vezes com mais uns dias de atraso, etc., mas publicou listas. Este ano não houve. E, portanto, ninguém sabe. Nós mesmos sabemos exatamente quantos professores foram colocados através do concurso nacional por contratação até agora, mas para fazer ideia dos que foram colocados através da BCE, conseguimos perceber pelos que são tirados do concurso nacional, que foram para as BCEs, mas depois já não conseguimos perceber todos, porque nem todos foram retirados da lista nacional, alguns foram diretamente. Temos um quadro que nos aponta para um número que neste momento vai na ordem dos professores colocados até agora, houve 12.284 colocações. 12.284 colocações. Daqui pensamos que isto corresponderá no máximo a cerca de 10.000 professores, porque há aqui colocações que foi o mesmo professor e que saiu de um sítio ainda em regime experimental, ou como é que se chama? Período experimental, e há aqui pessoas que tiveram colocações temporárias, etc. E que, portanto, aparecem duas vezes. Sabemos isso, mas depois, quando temos que atirar para uma projeção final com BCE, já não temos a certeza. Agora, falando em colocações, há uma coisa que temos a certeza e que nos preocupa e que tem a ver com os horários zero. É que se este ano, por colocar neste momento em horário zero, há apenas deixem-me cá pôr umas aspas neste apenas, 198 professores, dos quais 83 são educadores de infância, depois mais 35 da EVT, 39 de Educação Tecnológica, mas 198 professores, o que é menos do que nós tínhamos o ano passado na mesma altura. Há, contudo, uma situação que nos preocupa muito. É que dos professores com horário zero colocados até agora, 533 têm horários temporários. E se têm horários temporários, significa que poderão ficar sem colocação até ao momento da requalificação se aplicar. E se o ano passado a requalificação só se aplicou, e segundo diz o Ministério, no final daquilo tudo a 9 pessoas, nós temos aqui um universo de quase 700. 533 mais 198, aliás, mais de 700 pessoas, mais ou menos um. O que significa que com estes números, os 198 por colocar e os 533 em horários temporários, nós podemos ter este ano, até porque as eleições já passaram, uma situação muito complicada. E, portanto, não surpreende que uma das exigências também que nós coloquemos já à cabeça é suspendam lá essa coisa da requalificação. Porque os professores são necessários à escola. Estes professores, mesmo os não colocados do horário zero, estão todos a trabalhar e com serviços distribuídos. Por exemplo, outra medida imediata, suspenda-se a PAC, porque ainda agora chegou às escolas, precisamente um documento do Ministério da Educação, preparando as escolas para voltarem em dezembro a ter a primeira componente de realização da PAC. E essa primeira componente de realização da PAC significa que o Ministério conta em dezembro voltar a iniciar um processo. Quando em dezembro este Ministro e este Secretário de Estado já lá nos dão. E nós aqui também sabemos uma coisa, é que, pelo menos dos 3 grandes partidos da oposição, há 2 que são absolutamente contra a PAC e há um que assume que é contra este modelo de prova e, portanto, irá depois discutir outro. Mas hoje a Assembleia da República tem uma maioria que é contra esta prova da PAC. E se tem uma maioria que é contra esta prova da PAC, nós dizemos assim, de imediato, suspenda a PAC. Em dezembro já não se pode fazer. Depois, estamos disponíveis para ir discutir como é que a PAC se deve enquadrar num contexto de reorganização da formação de professores, se faz sentido, mexendo-se na formação de professores, manter uma prova destas. Mas isso é a seguir, porque isto não se pode fazer numa semana. Agora, numa semana pode-se suspender e impedir que esta prova volte a meter milhares de professores fora dos concursos. Portanto, e é tudo isso em que também um dos aspectos, e eu não posso deixar de chamar a atenção para isso, tem a ver com a aposentação. Nós, nestas 12 medidas, temos consciência e sabemos que a negociação de muitas das matérias tem os seus tempos.
os regimes de concurso, a reposição dos salários na íntegra, o desbloqueamento das carreiras, a formação de professores, enfim, tudo isso são, alguns deles, processos complexos de negociação. E, portanto, não podemos dizer, ao fim de uma semana vocês têm que ter feito isso. E se iremos depois priorizar para o curto e médio prazo quais são as alterações que se têm que fazer. Por exemplo, os concursos, neste momento, não têm o interesse de alterar o regime de concurso até dezembro. Só há concurso para o ano que vem, não é? Portanto, podemos fazê-lo, percebendo nós que os concursos são em março, abril, é uma coisa que pode ter lugar no primeiro período, não precisa ser na primeira semana. Mas há uma matéria que nós entendemos que deve ir já à cabeça das negociações. Tem a ver com a aposentação dos professores. Ou seja, hoje, cada vez mais, é uma coisa absolutamente... Quem entra numa escola não pode deixar de reparar, é um desgaste absolutamente inacreditável aquele a que os professores estão sujeitos. Por tudo aquilo que hoje na escola se exige. Pelo trabalho que os professores têm nas turmas com 30 e tal alunos, pelo trabalho que os professores têm nas turmas com alunos com necessidades educativas especiais, mas que não foram reduzidas, pelo trabalho que os professores têm nas turmas vocacionais, algumas delas quase impossível trabalhar nelas, pelos horários de trabalho que deram aos professores e pela confusão que fizeram no seu horário. E, portanto, hoje o desgaste dos professores é tremendo. E, portanto, para além de ser necessário nós rediscutirmos tudo o que tem a ver com o horário de trabalho dos docentes e com a forma como se organiza a sua atividade nas escolas, há uma coisa que nós vamos pôr à cabeça e imediatamente também, que é a necessidade de haver um regime excepcional de aposentação dos professores, que tenha em conta o desgaste que é, do ponto de vista físico e do ponto de vista psíquico, que é provocado precisamente pelo exercício da profissão. E, portanto, esta negociação de um regime excepcional para os professores é uma matéria que a FEDPROF vai, com muita visibilidade, lançar uma campanha essa que vai de imediato iniciar-se na escola. Aliás, já iniciámos no final do ano passado, mas ainda apenas divulgando uma posição relativamente à necessidade da existência desse regime, mas de envolvimento dos professores, com posições dirigidas à Assembleia da República, com vídeos de professores dando os seus testemunhos e, portanto, fazer todo um trabalho que possa levar a que a Assembleia da República, de facto, garanta essa aposentação mais cedo dos professores. Outra campanha que vamos também levar por diante vai ser uma campanha em defesa do primeiro ciclo do ensino básico. O primeiro ciclo do ensino básico, neste momento, está vergonhosamente esquecido pelo Ministério da Educação. Vale tudo e mais alguma coisa. Já não há horários de trabalho. Não é apenas para os professores, já não há horários para os alunos. Os alunos entram na escola às 9, saem às 7. Há alunos que ainda têm um professor de manhã à noite e outros que têm não sei quantos professores. Há turmas, cada vez mais turmas mistas, que era uma coisa que tinha acabado, não era? Os centros escolares era para acabar com as turmas de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano e ser, cada turma tinha um ano. Mas isso fica mais caro e o Ministério da Educação desatou outra vez a meter alunos de vários anos nas mesmas turmas, mesmo nos grandes centros educativos. O primeiro ciclo do ensino básico, em muitas das turmas, eu diria na maior parte das turmas, os alunos com necessidades educativas especiais estão nestas turmas mistas, não há redução de coisa nenhuma em lado nenhum. E, portanto, o primeiro ciclo do ensino básico tem hoje as AEC, uma vez mais, como já teve e deixou de ter e agora tem de novo, espalhadas ao longo do dia. Ou seja, os alunos têm AECs às 9 da manhã e estão a ter aulas às 6 da tarde, que é uma coisa absolutamente inconcebível. Mas é o que está a acontecer. E, portanto, o primeiro ciclo de ensino básico, como primeiro ciclo, como início de um caminho que se chama toda a escolaridade, que é toda a escolaridade, tem que ser rapidamente travada esta desregulação que hoje existe. E, portanto, nós iremos também, provavelmente, anunciaremos ainda neste mês de outubro a figura que vai ter, desenvolver uma campanha que chamaremos Roteiros do Primeiro Ciclo, que nos levará às escolas de todo o país. Estes roteiros do primeiro ciclo teremos os colegas de escolas de todo o país a darem o seu testemunho sobre como é que hoje as coisas funcionam, porque queremos denunciar o que hoje está a acontecer no primeiro ciclo e, naturalmente, denunciar com vista a propor alternativas neste novo quadro que aí vem. E, portanto, aquilo que nós apontamos é que no próximo ano letivo toda a ação sindical tem de se centrar em três grandes eixos, se quiser.